Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e vamos para o nosso quarto vídeo da série sobre propriedades coligativas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre osmose. A pergunta desse vídeo é: por que salgamos algumas carnes para se conservarem por mais tempo? Por exemplo, a charque é um tipo de carne que ela é salgada e o que faz com que ela passe mais tempo sem se estragar do que uma carne se não tivesse passado por esse processo, tal como o bacalhau. São carnes que, por exemplo, não precisam ficar refrigeradas, já que conseguem simplesmente pelo processo de salgamento passar mais tempo sem se estragar. Para responder isso, vamos começar respondendo a pergunta: como é possível que você esteja na sala e sinta o cheiro da comida que está sendo preparada de longe? Ou, por exemplo, como é possível que uma pessoa coloque um perfume próximo a você e você sinta o cheiro desse perfume? O que é que faz com que você consiga sentir esse cheiro? Esse processo está baseado em uma propriedade que é a difusão. Difusão é a capacidade que as moléculas ou átomos têm de se movimentarem espontaneamente através de um meio. Por exemplo, as moléculas dos gases de uma comida, quando está cozinhando uma comida, as moléculas dos gases daquela comida se espalham pelo meio atmosférico até chegar às nossas narinas e nós, ao sentirmos aquele odor, associamos com o cheiro da comida. Semelhante ao perfume, ao você colocar um perfume, as moléculas dos óleos essenciais daquele perfume evaporam no ar e fazem uma difusão de tal modo que aquela molécula do perfume chega até sua narina e você reconhece aquele cheiro. Isso acontece também quando estudamos soluções. Vejam na ilustração, nós temos um recipiente com um solvente e um soluto nessa coloração azul. O que acontece é, mesmo que você não agite, não aumente a temperatura, se a quantidade de soluto for inferior ao coeficiente de solubilidade, naturalmente aquele soluto vai se dissolvendo com o tempo. Por quê? As partículas daquele soluto vão se difundindo nesse meio do solvente e ocorre a solubilização dele. Vamos então analisar o seguinte sistema. Nós temos, no primeiro caso, solvente e soluto, depois nós temos a dissolução do soluto, que é esse processo de difusão, e por fim nós temos a solução, que é a mistura homogênea, quando todo o soluto já se dissolveu. Mas eu quero que vocês observem que a difusão é um processo espontâneo, ou seja, ocorre naturalmente. Você pode acelerar ele, por exemplo, nesse caso você poderia agitar o meio, o que faria com que esse processo ocorresse mais rápido, mas ele também ocorre espontaneamente, também ocorre naturalmente. Vamos analisar outro sistema. Nesse caso nós temos um recipiente com água e no centro desse recipiente nós temos uma membrana semipermeável. O que é essa membrana? Semipermeável quer dizer que parte dela é permeável, ou seja, uma parte dela permite a passagem, nesse caso, das moléculas de água de um meio para o outro. Ou seja, as moléculas de água conseguem passar de um meio para o outro. Nós temos um nível constante dos dois lados, já que o que garante esse nível é a pressão atmosférica. A força dessa pressão atmosférica faz com que o nível da água permaneça constante dos dois lados. E como eu falei antes, algumas moléculas passam de um lado para o outro, já que estão em equilíbrio dinâmico. Elas estão se movimentando, o tempo todo vai ter moléculas passando de um meio para o outro. Agora imaginemos que seja adicionado um soluto. Adicionou um soluto, dando um exemplo, um soluto como por exemplo o NaCl, que é formado por dois íons. Quando você adiciona um soluto iônico, como o NaCl e tantos outros, o que acontece é que as moléculas da água vão separar esses íons. Dessa forma, elas vão formar ligações com esses íons, fazendo essa separação. Fazendo também com que esses íons fiquem grandes, já que eles estão solvatados, estão com essas moléculas de água ligadas a eles, interagindo com eles, fazendo uma ligação molecular, e não conseguem passar nessa membrana semipermeável. Além disso, no momento em que essas moléculas de água estão se juntando a esses íons do soluto, percebam que começa a aparecer espaços vazios do lado em que tem o soluto. Você vai ter um meio mais concentrado, que tem a maior concentração do soluto, e um meio menos concentrado, nesse caso só tem água. E no meio mais concentrado você começa a ter espaços vazios, entre aspas, entre as moléculas de água e as moléculas, ou os íons daquele soluto que estão solvatados, estão ligados com essas moléculas de água. E esse espaço vazio vai ser ocupado pelas moléculas do meio menos concentrado. Ou seja, as moléculas de água vão passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. E esse é um processo que ocorre espontaneamente, ou seja, uma difusão. Nesse caso, a difusão do solvente. Preste atenção nisso. As moléculas de água vão sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, o solvente vai se difundir de modo a diluir mais aquele meio que estava mais concentrado, tentando equilibrar as concentrações. Esse processo é o processo de osmose. É um processo de difusão do solvente que ocorre através de uma membrana que permite a passagem do solvente sem permitir a passagem do soluto. Então percebam que as moléculas de soluto ou os íons desse soluto não conseguem passar pela membrana, apenas o solvente. Agora nós temos a pressão atmosférica agindo também sobre os dois
lados do sistema. Porém, percebam que nós temos um lado em que o nível está mais alto, porque além da pressão atmosférica, nós temos outra força agindo. Nós temos uma força que está agindo, que é a força gerada pelas moléculas que foram do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, as moléculas da água, elas deixaram um espaço vazio e geraram uma força que nós chamamos de pressão osmótica. É por isso que o meio menos concentrado vai ficar com um volume um pouco menor. Você passa até agora, além da pressão atmosférica nesse meio, a pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão causada pelo processo de osmose. Como não é possível calcular, eu não tenho como calcular exatamente a pressão osmótica, nós consideramos que seja a pressão externa necessária para impedir a osmose. Ou seja, se eu quiser saber qual a pressão osmótica nesse sistema, eu teria que aplicar uma força do outro lado, do lado mais concentrado, para equilibrar o sistema, fazer com que o nível ficasse igual, e eu ia ver essa força que eu tive que aplicar, essa pressão que eu tive que aplicar nessa área subtraída da pressão atmosférica seria a pressão osmótica. Nós podemos classificar soluções de acordo com a diferença ou não de pressão osmótica. Quando eu tenho soluções classificadas como isotônicas, quer dizer que elas têm a mesma pressão osmótica. Então não há mudança no nível das soluções. Nesse caso eu tenho duas soluções de 1 mol por litro de NaCl. As concentrações são iguais. Então se as concentrações são iguais, não vai haver osmose, já que a osmose é o solvente passando do menos concentrado para o mais concentrado. Ele vai diluir o outro meio. Nesse caso não vai ocorrer a osmose. Porém eu posso ter também sistemas como esse, que eu tenho 1 mol por litro de NaCl e 2 mol por litro de NaCl, e naturalmente vai ocorrer o processo de osmose. O volume do líquido na solução menos concentrada, o volume dessa solução vai diminuir, já que o seu solvente vai passar para a solução mais concentrada, diluindo-a. Nesse caso, nós temos uma solução que pode ser classificada como hipertônica, é aquela que tem uma elevada pressão osmótica, e também temos as soluções hipotônicas, que são aquelas que têm baixa pressão osmótica. A pressão osmótica é uma propriedade coligativa, logo depende apenas da concentração da solução, independente da natureza do soluto. Nós temos aqui dois exemplos em que, no primeiro caso, nós temos 1 mol por litro de NaCl e 1,5 mol por litro de NaCl. No segundo caso, nós temos também 1 mol por litro de NaCl e 2 mols. Percebam que as diferenças de volume são diferentes, já que as pressões osmóticas são diferentes. Porém, se não fosse NaCl, fosse outro soluto, por exemplo, a glicose, você também teria esse mesmo processo, já que tratam-se de propriedades coligativas. Vamos para um resumão do que nós vimos nesse vídeo. Nós vimos que a osmose é um processo de difusão do solvente que ocorre através de uma membrana que permite a passagem do solvente sem permitir a passagem do soluto. Nós chamamos de membrana semipermeável. Então, nesse caso, o meu solvente vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Nós temos também a pressão osmótica, que é uma propriedade coligativa que depende apenas da concentração da solução, independente da natureza do soluto. E essa pressão osmótica é a pressão que o meio exerce, já que ocorre esse processo de transferência natural, espontâneo, de solvente de um meio para o outro, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E para encerrar esse vídeo, vamos responder a pergunta que fizemos no início. Por que salgamos algumas carnes para se conservarem por mais tempo? Ao salgar a carne, eu estou colocando sal e esse sal vai absorver a umidade daquela carne. Como ele faz isso? Por osmose. Nós temos as membranas celulares e a água da célula vai sair para dissolver aquele soluto, para dissolver aquele sal. Vai sair do meio menos concentrado, que é a célula, para o meio mais concentrado, que é o local onde tem o sal, dissolvendo assim aquele sal. Dessa forma você vai desidratar essa carne, você vai reduzir a quantidade de líquido, de água, e nós sabemos que água é vida, então no momento que você desidrata, as bactérias que causariam a decomposição daquela água não vão atuar tão fortemente, já que elas não vão ter água no meio para poder sobreviver a esse processo. Ok? Encerramos aqui esse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos analisar as relações quantitativas envolvidas nos processos de propriedades coligativas. Então, até lá.